Olá, meu investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel Campos e hoje a gente vai falar sobre o KNCR11. É o fundo aí de recebíveis da Quineia vinculado ao CDI. Mas antes, queria te convidar aí para o grupo do Telegram, que lá tem mais de 320 membros e tem o e-book gratuito de Fiagro. Né? É só você clicar lá na pinned message que você vai ter acesso ao seu e-book gratuito. Também se inscreve no canal que a gente está com quase 7 mil inscritos, para você não perder nenhum vídeo de FIIs, Fiagros ou FIINFRAs, beleza? Então vamos lá. Inicialmente, comparativamente, em termos de rentabilidade, a gente vê que ele performou um pouco diferente do IFIX ao longo dos anos, né? Isso aí é muito interessante. Por quê? Porque a gente vê que o IFIX ele é muito responsível aos juros, né? Ele é responsivo aos juros, ou seja, é muito sensível aos juros, né? Então a gente vê que em 2019 teve uma queda histórica de juros, né? Os juros aí despencaram, e aí depois os juros a gente viu o que aconteceu, né? Hoje a gente está aí com o Selic a 13,75%, que é bastante alto. E aí isso explica que a gente pega aqui nos últimos 2 anos a diferença que ele teve em relação ao IFIX, né? Ele performou aí acima do IFIX. Por quê, Daniel? Por causa dos resultados que ele vem aí alcançando em termos de risco-retorno, né? O mercado ele premia aqueles produtos que ele acredita serem mais interessantes, né? Em relação aí ao último ano, né, a gente pega que ele teve assim, uma queda aí leve, né, de menos 1%, e isso aí é interessante, por quê? Porque outros fundos eles sofreram muito mais, eles foram muito mais amassados. Né? A gente pode olhar aqui no próprio Funds Explorer, né? A gente vê que o preço do valor patrimonial dele é de 0,98%, o que, enfim, mostra que o mercado está dando um voto de confiança para esse fundo, né? Seja pela gestão, seja pela estrutura dele, enfim. A rentabilidade de 1,21%, falando voto de confiança, comparativamente com o que a gente tem visto aqui nos estudos do canal, né? Valor patrimonial de R$100 e aí o valor do mercado secundário de R$99. Patrimônio líquido incrível, de 5,8 bilhões, né? Eu acho que esses fundos, eles mostram o que a indústria pode ser, né? Inclusive, pode ser até maior do que isso aqui, mas a gente vê o potencial da nossa indústria de fundos imobiliários, né? Que é incrível. Dividend yield de 1,21%, também impressionante, né? Tendo em vista custo-benefício. O último rendimento de 1,20%, ele manteve, né? O último que ele teve. E uma liquidez diária aí também muito impressionante, de 64.549 negociações. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui no estudo do relatório gerencial. Então a gente vê que no relatório de 2023, né, de janeiro do mês passado, a gente vê que uma média diária de liquidez de 11 milhões. Né? Isso aí que é muito impressionante. A Quineia realmente ela tem aí, né, Quineia é uma empresa Itaú, está até escrito aqui no relatório gerencial. Né? Todo o peso do Itaú por trás aí, isso não é pouca coisa. É uma gestão muitas vezes considerada como uma das melhores gestões do mercado. Né? Então a gente vê aqui que uma média de liquidez aí impressionante mesmo, de 11,6 milhões por dia, nada a se preocupar em relação a isso. Um volume de adquirido de CRIs de 35 milhões nesse mês, isso é interessante, né? Eu sempre falo isso desses fundos maiores, assim, o quanto que é interessante um investidor, não apenas no KNCR, né? Mas qualquer outro fundo aí, investir por meio de fundos grandes. Uma transação dessa para uma pessoa física seria quase que impensável, né? Um volume de 35 milhões no mês, a gente vê que num fundo desse, com o patrimônio que a gente acabou de falar, isso aqui né, um percentual muito pequeno. Uma taxa média interessante, CDI mais 2,52%, pagou mais uma vez 1,20, ele manteve, tá, de dezembro. Número de cotistas aí também bastante relevante, de 197 mil cotistas, 10% do mercado como um todo, que a gente bateu 2 milhões, super bacana, né? Patrimônio que a gente já falou, de 5,75 bilhões de reais, muito impressionante, né? E mais uma vez, olha como é que a gente vê aqui, o pessoal critica muitas vezes a liquidez dos fundos imobiliários, e de fato, comparativamente com as ações, a gente vê que tem uma diferença mesmo, só que 2 pontos. Não é a classe de ativo que vai diferenciar isso, não é o volume de negociações que vai ter aqui naquele ativo. Então a gente olha, por exemplo, aqui, esse é um fundo incrivelmente líquido, né, comparativamente com outros fundos, a gente vê que a indústria pode aí se desenvolver cada vez mais. Se eu vou comparar aí com a liquidez, por exemplo, de 5 anos atrás, né, a indústria como um todo, ela desenvolveu muito mais, né? Então a gente vê que, além disso, olha que interessante, né? As pessoas físicas, elas são muito importantes para a indústria de fundos imobiliários. Quando a gente olha lá nas ações, o que acontece em momentos de estresse? A liquidez ela diminui. Por que a liquidez diminui tão consideravelmente lá no mercado acionário? Porque existe um fenômeno chamado flight quality, né? O que é isso? O capital externo do exterior, ele sai para, digamos assim,
locais que se considera mais seguros, né? Então volta aí para moedas fortes, franco suíço, iene, dólar, etc e tal. Então a gente vê que lá no mercado acionário, grande volume do capital é o capital estrangeiro, né? E aqui não, aqui nos fundos imobiliários que a gente vê nos gráficos, que a B3 mesmo solta, a gente vê que as pessoas físicas têm uma relevância muito, muito grande. Que incrível, né? São produtos aí que os brasileiros estão, de certa forma, acolhendo de forma muito rápida. E isso, na minha opinião, vai ser muito positivo no longo prazo. Pessoas que estudem sobre formas de ganhar renda extra, passiva, enfim, que não dependam só do INSS. Eu acho incrível e fico muito feliz que isso esteja acontecendo, né, ao longo do tempo, aí as famílias estejam cada vez mais procurando mais informação. É muito, muito interessante. Posição ao final do período, né, que ele fala, né, um parágrafozinho, é um relatório gerencial bem sucinto. Né? Ao fim de dezembro, o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 98,4% do CRI, 4,3% em LCI, recursos que serão destinados a novas operações e 4,4% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRIs indexados pelo CDI corresponde a 97,7% do PL do fundo, remunerados a um yield médio de CDI mais 2,52%. Lembrando que a Quineia aí marca mercado os seus fundos, né? Com um prazo médio de 5,9 anos. Para maiores detalhes, ver a seção, o resumo da carteira. Ele vai aqui e mostra, né, que ele teve 1,20 por cota, o que equivale a 103% da taxa DI isenta de imposto de renda para pessoas físicas. Lembrando que bater o CDI não é algo fácil, né? Uma taxa de administração salgadinha de 1,08%, mas em contrapartida não tem taxa de performance. Início de fundo de 2012, muito legal, né? Assim, apesar de ser recente, comparativamente com o resto da indústria, é um fundo aí bem antigo, comparativamente falando. O público geral é o tipo de investidor, né? O tipo de investidor é o público geral, peço perdão. Isso é interessante, né? A gente vê que é porque não faz muito sentido para mim ter esses investimentos aí para público qualificado, né? Investidor qualificado. Para mim não faz muito sentido. Tem alguns fundos muito, muito arrojados que são para público geral e alguns fundos que não fazem tanto sentido serem para investidores qualificados, caso o argumento seja que alguns fundos são muito, muito arrojados, né? Aí seria mais interessante que se tivesse um pouco mais de qualificação em relação a isso. Caso seja esse argumento, para mim não faz sentido nenhum. Por quê? Porque alguns fundos mais arrojados, não estou falando que esse é o caso aqui, eles são para público geral e alguns fundos que tem um risco-retorno, digamos assim, para mim mais interessante, mais conservadores, eles são aí para investidor qualificado. Aqui fala, né, que a reunião do Copom manteve 13,75% a taxa Selic, ou seja, isso vai afetar aí positivamente, segundo a gestão, a rentabilidade do fundo neste período, né? Ou seja, esse é um fundo aí para provavelmente quem gosta de, por exemplo, ter na carteira lá, você pega aí, vamos supor, né, vamos pegar um investidor médio aí, pega aí tijolo e papel na carteira. E aí dentro do papel você vai ter indexações, né? IPCA, GPM, CDI, etc e tal. Eu não gosto de GPM, mas enfim. Vamos supor aí, dividir para IPCA e CDI. No longo prazo, os números mostram que o IPCA+, ele é bem interessante. Mas nada que impeça você, por exemplo, ter uma alocação tática de CDI. Você pega aí fundos que investem, por exemplo, em CDI para aproveitar e surfar, digamos assim, a alta da taxa de juros. Nada impeça que você faça isso, né? E esse aqui, ou então se você tem uma gestão mesmo ali que você quer modular um pouco mais, né? Você gosta de fundos só IPCA, aí você pode pegar também fundos só CDI, aí você modula o quanto que você quer em cada um, né? Enfim, daí cada um define a sua estratégia, né? A gente vê aqui que as movimentações, né? CDI mais 3,5% e CDI mais 2,15%. Interessante, né? Que a maior parte aqui foi uma taxa aí até um pouco acima da taxa média, mas como eu disse, né, um fundo tão grande que movimentações de milhões de reais não são tão significativas assim. Mas é sempre interessante a gente acompanhar esses movimentos, né? Que ele fala aí de compromissadas, né? Quem não sabe o que é compromissada, é como se fosse quase que um crédito consignado, né? Você coloca aí um ativo, por exemplo, um CRI, e pega aí, de certo assim, você coloca ele como se fosse, né? Você pega um valor, né? Você antecipa, digamos assim, você pega um valor e fica ele mais líquido, né? Aí quando você paga essa dívida, você volta com o CRI para o seu patrimônio, né? É quase como se fosse um crédito consignado mesmo, só para os fundos imobiliários, né?
E aí ele fala que a exposição atual do veículo desse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 7,1% do patrimônio líquido, super aí manejável de certa forma, né? Até explica um pouco, né, do que eu acabei de falar. O fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRI, né? Ou seja, você utiliza aí dos CRIs para antecipar certo capital. Essas operações compromissadas permitem maior flexibilidade e velocidade na alocação de recursos, né? Enfim, mas aí 7,1%, isso aqui inclusive é um texto, de certa forma, padrão, né, dos RGs da Quineia. Aí eles mudam essa partezinha aqui de baixo aqui. Então aí 7,1%, na minha opinião, aí bem manejável, né? A gente vê que é de fato um fundo que tem uma participação no CDI, e aqui ele fala também a alocação por setores, escritórios, shoppings, residencial, logística. Lembrando que os escritórios têm todas as suas características, né? Liquidez incrível, já disse sobre, né? 11,06 milhões por dia. E nas informações contábeis, a gente vê aqui que ele manteve, tanto em dezembro quanto em janeiro, R$ 1,2, né? O que é interessante comparativamente com o risco-retorno, né? Mas é isso, né? A própria gestão já fala que muito provavelmente a alta taxa de juros que a gente está vendo agora vai impactar aí positivamente na rentabilidade do fundo. Aí fala que adicionalmente são excluídos os efeitos de marcação a mercado dos títulos, sejam de positivos ou negativos, tal como descrito nas demonstrações financeiras de relatório complementar. Aí ele mostra aqui, né, o retorno de 1,2. Aí a gente vê, né, que ele se mantém mais ou menos aqui na faixa de R$1, enfim, fevereiro de 2022, né, foi uma distribuição um pouco menor, mas depois vem R$1, 0,97, 1,8, até chegar a 1,30, aí 1,2 e se manteve 1,2, 1,1, 1,1, 1,2, 1,2. Então fica aí nessa média. Se a taxa de juros continuar muito aberta, né, provavelmente isso aí, como a gestão disse, realmente vai impactar aí positivamente no resultado do fundo. A gente vê aqui que a taxa DI, o gross up, que é uma régua, né, como se fosse uma régua entre investimentos que pagam imposto de renda ou tributação e aqueles que não o fazem, né? Ou seja, a tributação, se pegar, por exemplo, num título público, você vai ter que pagar a rentabilidade de 15% nos longos, né, na tabela regressiva. E aqui, no caso, a gente sabe aí que a gente tem essa isenção para rendimentos, né? Então a gente vê que em janeiro de 2023 teve aí 121% da taxa DI, o que é bem interessante, não é algo fácil de se fazer nos fundos, né? E aqui ele fala CRI por CRI, né, o percentual da carteira, a gente vê que tirando essas participações um pouco maiores aqui, 6%, 5,1%, é bem pulverizado, né, bem diversificado. É isso, né? Assim, essa que é a grande vantagem dos fundos imobiliários. Você tem aqui dezenas de ativos, que cada um ativo desse aqui a gente vê que são milhões e milhões de reais, né? Então, assim, você não teria acesso a esse crédito primeiro, né? Nem se você tivesse esse dinheiro, muito provavelmente, né? É um mercado muito concorrido e ainda assim é bem diversificado, bem interessante, né? E aqui eles mostram o LTV. Quem não sabe o que é o LTV, é o loan to value, né? Ou seja, é o percentual da garantia que você tem comparativamente com a sua dívida. Vamos lá, você tem uma dívida de 10 milhões de reais, tem um ativo de 20 milhões de reais, quanto que é o seu LTV? 50%. Né? Então a gente vê que quanto menor, melhor. Aí ele vai mostrando aqui 60%, 40%, 48%, 31%, 50%, né? É só ficar aí atento a fundos, não apenas isso, mas outros fundos que tenham grande parte dos seus ativos aí com LTV muito alto, né? Mas no final das contas a gente vê que realmente é bem diversificado. É um fundo atrelado ao CDI, então tem essa característica e o mercado aí me parece estar dando um certo valor para isso em função de que pode representar uma alocação tática nessa abertura da curva de juros. Não é isso? Então é isso, um vídeo curtinho aí, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like e coloque aqui nos comentários o que você acha do KNCR e se você quer outro fundo também para eu comentar aqui, beleza? Até o próximo vídeo, abraço!